Sim, viu? Sim. A gente tem conseguido resultados melhores em cânceres avançados ao longo do tempo, né? A gente sabe que hoje, para a maior parte das doenças avançadas, metastáticas, que a gente chama, né? Avançado e metastático é meio sinônimo, né? A gente não consegue sumir com aquela doença de todo, né? A gente vai ter que conviver com ela. A gente vai ter que fazer remédios a longo prazo que vão, diminuir aquela doença e melhorar os sintomas que ela possa estar causando. E dois, controlar a longo prazo. Controlar pelo maior tempo que a gente conseguir, para aumentar o tempo que aquela pessoa vai conviver com a doença. Tá? Com os remédios, a gente tem tido sucessos variáveis entre essas coisas. Né? Um exemplo que eu sempre dou é o melanoma. O melanoma era um negócio terrível. Assim. Antigamente era 6 meses que a gente conseguia controlar. Hoje a gente já consegue por alguns anos. Tá? Eu não diria que são muitos anos, porque tem outras doenças que a gente conseguiu muito mais já. Mas a gente já descobriu um caminho pelo qual a gente pode percorrer. Né? Imunoterapia funcionou bem para melanoma, vamos seguir. Câncer de pulmão, a gente começou a diferenciar eles em presença do GFR, várias mutações, né? Mutação dual, fusão do ALK, tem várias outras. MET, RET, HER2, enfim. Quando a gente identifica essa alteração genética, a gente consegue remédios que vão só naquela alteração genética do tumor, que é a alteração que está fazendo ele crescer. E com isso os remédios ficam muito mais efetivos, né? Um câncer de pulmão, que antigamente, na década de 70, a gente controlava por 4 meses, hoje, em média, né? Hoje a gente controla por mais de 5, 6 anos, em média. Eu sei que 5, 6 anos não é uma coisa ideal. A gente quer controlar por 60 anos, né? Mas é inequívoco que de 4 meses para 5 anos de controle em média é muito melhor. Que a gente descobriu um caminho e a gente continua a explorar isso para aumentando, tá? E a gente fala em média, né? Tem gente que vai muito mais do que isso, né? A gente não tem... Eu queria ter essa todo mundo queria, né? Bola de cristal para saber o que ia acontecer e escolher o melhor remédio naquele momento. Mas então a gente usa esses valores médios, né? Para fusão do ALK são mais de 10 anos assim, de controle, sabe? Câncer de mama é um negócio que também cresceu bastante o tempo de controle. Ontem fui numa reunião sobre câncer de ovário. Os inibidores de PARP são remédios novos, são tão fantásticos assim também. Então coisas que estão melhorando muito as taxas de controle a longo prazo. Então está melhorando bastante, né? E foi legal esse negócio do câncer de ovário ontem, porque foi um médico uma geração acima da minha, né? Que foi dar aula. Uma não, umas 2 gerações. Ele podia ser meu pai, assim. E é um cara fantástico, foi dar aula, né? E ele pegou a história, ele começou a contar a história do câncer quando ele começou a tratar, e eu estava no colégio ainda, né? E ele pegou todo esse tratamento. Ele falou assim, cara, nos últimos 4, 5 anos apareceu muito mais coisa do que nos últimos 20 anos. E ele viveu aquilo. Então, quando eu falo isso, eu falo meio de ler. Ele fala com a experiência. Então, realmente, está modificando muito o tratamento e está indo para melhor, né? Porque a gente está descobrindo os mecanismos pelos quais os cânceres crescem, proliferam e vão para frente. Então, sim, a resposta é sim, está aumentando as taxas de controle a longo prazo. Obviamente não está ideal, porque o ideal vai ser quando a gente resolver essa doença, mas a gente está num caminho que eu julgo virtuoso. Assim. Eu fico até feliz de estar vivendo esse momento e participando um pouco, contribuindo um pouco para esse tipo de coisa. Né? Então, sim, a resposta é sim. Não estamos satisfeitos 100%, mas estamos no caminho certo. Então, essa é uma boa notícia. Tá?